Hoje eu decidi mudar o nosso cenário, vou gravar daqui sentada do lado dessa maca bonita e a gente vai conversar sobre passos simples para você montar a rotina de skincare perfeita para você e para o seu tipo de pele. Ou mais ainda, se você é profissional da área, se você trabalha com estética facial, como vender uma rotina de skincare, um protocolo personalizado, ou como inserir uma rotina de skincare no fim, no fechamento do seu tratamento para deixar ainda melhor a experiência da sua cliente. Eu sou a Júlia Loreto e sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Antes de começar, eu só queria deixar muito claro que esse vídeo de forma alguma substitui a importância de você se consultar com uma profissional, com uma especialista em skincare, com um médico, uma dermatologista, caso o seu problema seja mais específico, caso você tenha alguma condição dermatológica. Mas no mais, o que eu vou passar aqui são alguns passos básicos e gerais que qualquer pessoa consegue pegar e adaptar para o seu tipo de pele, tá certo? Então, vambora! Eu gosto sempre de falar que a gente pode dividir uma rotina de skincare em 4 etapas. Mas antes de mais nada, o que é o tão falado skincare? Gente, skincare é um nome chiquezinho que deram aí para cuidados diários com a pele. Então, rotina de skincare é diferente de um dia você chegar e colocar uma máscara hidratante no seu rosto ou aquelas rodelinhas de pepino no seu olho, não tem nada a ver com isso. Uma rotina de skincare é uma série de produtos de tratamento que você faz ao longo de certos dias, ao longo de um período de tempo, com o objetivo de melhorar, de cuidar a sua pele. Como eu disse, eu gosto sempre de dividir em 4 etapas e elas são bem básicas, mas essenciais. A primeira é a higienização, a segunda é a hidratação e a terceira é a proteção solar. Então, essas 3 são os básicos essenciais, aqueles que não podem faltar. A quarta etapa é, digamos assim, um plus que a gente gosta de adicionar, mas é o mais personalizado de todos, porque é o que a gente chama de tratamento. Ou seja, são ácidos, produtos ativos específicos, clareadores específicos para sua queixa, para aquilo que você quer melhorar em específico. Então, essa última etapa aqui é o que mais vai variar de pessoa para pessoa e que pode também variar de tempos em tempos na sua própria rotina, tá bom? Então, agora eu vou me aprofundar um pouquinho em cada uma dessas 4 etapas. Então, o primeiro que é a higienização. Sim, a gente precisa usar um sabonete facial específico, diferente do sabonete corporal. E o porquê disso é porque a pele do nosso corpo é sim diferente da pele do nosso rosto. A gente tem uma diferença de pH e de sensibilidade também dessas regiões. Então o sabonete facial é muito essencial. E só essa mudança aí de parar de usar o sabonete de corpo e de usar um sabonete de rosto já vai dar uma super diferença na sua pele. Eu te garanto, tá bom? Então vamos adentrar ainda mais nos sabonetinhos faciais. A gente sabe que as pessoas que têm a pele mais oleosa, muitas vezes têm aquela tendência de eu preciso usar um sabonete super forte porque minha pele é oleosa, eu tenho que arrancar todo esse sebo da minha pele. Gente, não. Se a sua pele tá muito oleosa, a gente já sabe que tem algum desequilíbrio acontecendo aí. Então tem alguma coisa de errado. A gente não precisa de algo mais agressivo ainda, danificando ainda mais o seu manto hidrolipídico do que a sua própria pele. Então a gente não precisa entrar com produtos mais agressivos. Tem sim alguns sabonetinhos que tem ácido salicílico, ácido glicólico e eles podem ser usados dependendo da tolerância da sua pele, mas eu particularmente não gosto de usar todos os dias com muita frequência, porque eles vão agredir ainda mais essa pele que precisa de cuidado e não de mais agressão. Agora falando no geral, o que eu costumo orientar? Um sabonete que seja mais neutro, mais leve, que seja anti-inflamatório. Gosto muito de sabonetes que tenham ativos anti-inflamatórios e mais neutros, mais suaves mesmo. Se a sua pele é um pouco mais seca, já tem aquela sensaçãozinha de repuxamento quando você sai do banho, aí sim você tem que usar algum que tenha ativo hidratante. E preferencialmente os meus favoritos são os sabonetes que não contêm sabão. Por quê? O sabão, ele é adstringente, então ele serve para
puxar o sebo da sua pele, certo? É esse o objetivo. E uma pele que já tá mais ressecada mesmo, a gente não precisa tirar isso daí lá de dentro. A gente precisa, na verdade, repor. Então, sempre tomem cuidado com isso, prestem atenção nisso e opte pelo gel de limpeza. Vou deixar também aqui algumas opções que eu gosto bastante, que eu uso porque a minha pele é mais puxada para ressecada e bem sensível. Então, vou deixar aqui algumas opções para vocês. Eu comecei pelo sabonete facial, que é o mais básico, que todo mundo está acostumado, ou pelo menos deveria estar. Mas existem também algumas outras tendências e alguns outros produtinhos que a gente pode associar nessa rotina de limpeza, dependendo de caso para caso. Mas aí entra naquela questão de realmente você consultar uma profissional para ver o que seria específico e indicado para a sua pele. E se vocês gostarem, eu posso trazer sim mais especificado alguns tipos de produtos e de associação de produtos em específico. Mas alguns exemplos por exemplo, Double Cleansing, os Cleansing Oils, água micelar, o que uma água micelar faz, um demaquilante, qual que é a diferença entre esses produtos, eu também posso trazer num próximo vídeo. Mas como eu falei lá no começo, o objetivo desse é dar uma geralzona nas principais 4 etapas que a gente tem de uma rotina de skincare. Então, vamos embora dar sequência nesse vídeo e passar para o passo 2, que é a hidratação. E sim, a pergunta que eu mais recebo é: a minha pele é super oleosa, eu tenho que hidratar mesmo assim? E sim, gente, quem tem pele oleosa precisa de hidratação. Afinal, oleosidade é sobre o excesso de óleo, de sebo, da produção desregulada de sebo da nossa pele. Hidratação é sobre devolver e reter água na nossa pele. Então, uma coisa não está diretamente relacionada com ela, apesar de que a gente tem um manto água, lipídico na nossa pele. Então, eles de certa forma estão conectados, mas não é porque a sua pele está oleosa que ela também não pode estar faltando hidratação, tá certo? Então todo mundo tem que hidratar a pele. Quem não hidrata tem a tendência de ter até mais produção de oleosidade, tá certo? O que vai mudar é a escolha do hidratante para uma pessoa que tem a pele mais oleosa e uma pessoa que tem a pele mais ressecada. Então, geralmente, quem tem a pele mais oleosa vai acabar preferindo uma textura dos hidratantes em gel, que eles são mais fluidos, menos densos, são mais bem tolerados pela pele. Eu, que tenho a pele mais ressecada, gosto de usar essa opção em gel, uma textura mais leve, pela manhã, porque eu sempre passo o meu hidratante antes da maquiagem, então eu sinto que acaba pesando um pouco menos. Mas aí pela noite, por eu ter a pele mais ressecada, eu uso um hidratante em creme, que ele já é mais denso, um pouco mais pesado, digamos assim, e eu sinto que ele hidrata mais a minha pele. Vou deixar aqui separado também para vocês algumas dessas opções. Mas eu já vou até mostrar, gente. Olha, eu juro que isso não foi planejado. Eu faço isso com todo mundo que pergunta. Porque esse daqui é o meu queridinho, não tem jeito. Quando eu faço qualquer procedimento estético ou quando tá numa época de muito frio, que a minha boca fica mega ressecada, vocês que me acompanham por aqui lá no Instagram já devem ter visto minha boca super craquelada, porque a minha pele é mega sensível e reage muito à mudança climática. Então, esse produtinho aqui é o que me salva muitas vezes. E ele é uma pomada reparadora. Então, os hidratantes, alguns deles também têm essa característica de realmente melhorar, né, reforçar a nossa barreira cutânea. E isso é muito legal para quem tem a pele um pouco mais sensível, mais prejudicada, tá bom? Então, fica aí uma opção. E outra opção que também é muito indicada para esse tipo de pele e que pode ser usado à noite por praticamente todas as pessoas, né? Mas praticamente, gente, não levem isso tão a sério. A gente sempre tem que avaliar de casa para casa, é claro. Mas quando eu tô falando à noite, principalmente, é o Cicaplast, que também é super conhecido e muito bom, tá? Então, hidratante é para todo mundo, o que vai variar é o tipo de pele para pele. Então vamos agora passar para a terceira etapa dessa rotina de skincare, que tá ficando super completa, e é o filtro solar. E vamos começar reforçando que sim, a gente tem que usar filtro todos os dias. Mesmo se for ambiente fechado, mesmo se for um dia nublado, um dia chuvoso, porque tem vários tipos de luzes, não só a ultravioleta direto ali do sol, que vai acabar
prejudicando e danificando a nossa pele, tá? E as nossas células também, né? Porque a gente sabe que a exposição solar está, sim, relacionada ao risco de desenvolver câncer de pele e várias outras questões que é muito importante a gente trazer aqui e é muito, muito sério. Então, a etapa de proteção é para todo mundo, tá? O que vai mudar também é o tipo de protetor que você vai usar. O que eu gosto de reforçar é que escolha para o rosto pelo menos um fator 50-60, gente. Isso é muito, muito importante e, como eu já disse, é para você usar todos os dias. Então, o que eu oriento sobre filtro solar é que o meu paciente escolha aquele que ele vai se sentir melhor usando, que não irrite a pele dele, que ele acha que não pese, porque como a gente vai passar o dia todo com o filtro solar, tem que ser algo que ele se sente confortável. Então aí vai de teste. Eu tenho uma lista que eu gosto de indicar como recomendação, filtros que eu já testei, eu gosto sempre de testar em mim também, antes de recomendar. Então eu tenho sim uma lista que eu vou deixar para vocês também. Mas é muito importante que você se identifique para que você consiga usar todos os dias. Tem também a questão de filtro com cor, filtro sem cor, e a gente sabe que o filtro com cor, além de ter aquela proteção da parte química mesmo, a gente tem uma proteção física também da barreira que a cor, o pigmento acaba formando. Mas existem pessoas que não gostam, que não usam o protetor solar com cor. Então é mais benéfico que você use um sem cor do que você não use se a única opção for usar com cor, certo? Então vamos deixar aí a critério do paciente desde que ele use e que ele repasse ao longo do dia, porque isso também é muito importante. Agora vamos para a última etapa, quarta fase do tratamento, certo? Nessa etapa de tratamento, ela é opcional. A gente já fez o básico bem feito, mas se você quer um extra, se você quer aquela cerejinha no topo do bolo, é a etapa de tratamento, que agora você vai escolher ativos específicos para tratar aquilo que te incomoda na sua pele, ou também para prevenir que certas coisas venham a se desenvolver com o processo do envelhecimento do nosso rosto. Então aqui a gente tem vários ácidos, vários ativos que podem ser associados. Eu vou falar o nomezinho de alguns deles, vocês provavelmente vão identificar, vão reconhecer, mas eu vou fazer um convite para vocês, vou aproveitar que esse vídeo está chegando ao fim e vou convidar todo mundo a ir lá no meu Instagram, que é @juloreto, o link tá aqui na descrição, mas é lá que eu compartilho a maior parte dos meus dias, da minha rotina, dos bastidores aqui do consultório, dos meus atendimentos e que eu trago várias dicas igual esse vídeo todo aqui para vocês. Lá eu tenho guia de ácidos, eu tenho as orientações dos produtos de skincare que eu tô usando no momento. Então seria muito bacana se vocês fossem lá dar uma conferida, porque aqui eu não vou conseguir me aprofundar na ação de cada um desses ativos, mas eu te garanto que se você der uma fuçadinha lá no Insta, você vai encontrar o que você está procurando. Então vamos lá, de volta para esse vídeo. Alguns dos ativos mais conhecidos, mais falados e que são muito bons e muito eficazes são o ácido glicólico, ácido salicílico, ácido mandélico, ácido tranexâmico, vitamina C, oxirresveratrol, retinoides, que é o retinol, retinal, muito falados. Enfim, temos uma série de outros produtos. Ácido hialurônico, como eu me esqueci desse. Niacinamidas, ceramidas, todos esses ativos têm funções muito específicas. Alguns podem ser usados em mais de uma queixa, em mais de um tipo de pele. Então, isso vai variar muito do que você está buscando tratar, o que você quer cuidar e que você quer dar prioridade no momento. Isso é muito importante também. Quando a gente pensa nessa etapa de tratamento, muitas vezes a gente tem que começar tratando alguma coisa específica para depois passar para uma segunda etapa, entrar com um outro ativo e assim por diante. Afinal, a gente está falando de um tratamento. E o que o tratamento é? Uma série de cuidados ao longo do tempo. Não é do dia para a noite que você vai ver diferença, mas com certeza lá no futuro você vai se agradecer por ter começado os cuidados com a sua pele desde cedo. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha clareado um pouquinho e dado pelo menos alguma ideia de como você pode montar a sua rotina de skincare.
Mais uma vez, deixo aí o convite para vocês irem me acompanhar lá no Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tô sempre de olho. Deixa também o seu like e envia para aquela amiga, para aquela pessoa que também diz que vai começar a cuidar da pele, mas sempre deixa para depois. É isso, muito obrigada, um beijo e até a próxima!